A paz do Senhor, jovens! Bom dia para vocês, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa EBD. Eu sou Adriana, professora da EBD, da Sala dos Jovens, e estou aqui hoje acompanhada de mais duas professoras e também alunas da Sala dos Jovens. Isso aí, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Larissa. E eu sou a Tainara e a gente está muito feliz de estar aqui hoje, nesta manhã, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a sã doutrina. Isso aí. Glória a Deus. Então, não deixem de participar, participem no chat, deem um like, enviem os relatórios se vocês ainda não fizeram. E bora para a aula. Então, antes da gente adentrar, vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigada por esse domingo, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da sua palavra. Senhor, fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento para que a gente possa entender tudo aquilo que vai ser ministrado nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Agora que nós já oramos, vamos chamar mais um jovem para participar conosco aqui dessa aula. Lucas vai fazer a leitura para a gente. Pai do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Lima e hoje estou aqui para poder ler o nosso texto bíblico, que se encontra em Tito 2, do versículo 1 ao 10. Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. E esse foi nosso texto, jovens, e é isso. Tchau! Então, jovens, na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a sã doutrina. A sã doutrina inspirada por Deus para nós. É a nossa base, é o fundamento da nossa fé, é aquilo que vai nos ajudar a nos conhecer melhor, a conhecer melhor a Deus e a conhecer melhor o mundo ao nosso redor. E será que os jovens sabem o que é essa doutrina? Vamos fazer, então, uma entrevista ligeirinha. Bem rápida. A paz do Senhor, jovens, eu estou aqui para fazer uma entrevista. E bora lá para a pergunta. Você sabe o que é sã doutrina? É uma doutrina sã. Eu sei. A doutrina você segue da maneira certa, da maneira ortodoxa. É isso que ele falou, é a ortodoxia, é o cristão ortodoxo que cede à risca. Eu realmente estudei uma vez sobre isso, mas eu tenho uma vaga... O que é sã doutrina? Uma vaga... Queria saber o que é, Mateus. A sã doutrina é a doutrina que, no caso, ela não pode ser... Eu não sei. Próximo! O que é sã doutrina? Tá bom, sã doutrina é a doutrina que vem de Deus. Ou é a doutrina dos homens? Vamos lá! A doutrina de Deus, tchau! Sã doutrina é aquela doutrina que é baseada nos princípios bíblicos, aquela que segue os princípios que Cristo nos ensinou. Perfeito! O termo são é utilizado quando você vai dizer e mostrar que algo é são, algo é verdadeiro, algo é correto, algo é verdadeiro. Então, o sã doutrina vem do mesmo princípio, uma doutrina verdadeira, uma doutrina reta, uma doutrina clara, uma doutrina justa, uma doutrina feita e perfeita pela graça de Deus. Bom, jovens, então essa foi a entrevista de hoje e bora voltar para a aula.
E aí, será que eles acertaram? Será que eles Desafio, conseguiram Depois vencer de aí o 7 desafio? aulas sobre doutrina, eu espero que a maioria tenham acertado. Em né, nome de galera? Jesus, gente. Eu acho que sim, né? Mas a sã doutrina, gente, é a doutrina saudável, é a palavra de Deus revelada a nós, é o nosso fundamento, como, né, nós já falamos aqui. Deus revelando a sua vontade através da sua palavra para as nossas vidas. Mas é claro que não poderia ser tão fácil assim, né? Não existe só a sã doutrina. Claro que não. Nós Existem também outras doutrinas temos, aí, né? Meninas? Outras doutrinas. Existe, na verdade, 3 tipos de doutrina, que é a sã doutrina, a doutrina de Deus, a doutrina dos demônios e a doutrina dos homens. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a sã doutrina, a doutrina de Deus, né? Então, jovens, para relembrar, né, o que é a doutrina de homens e doutrina dos demônios, nós vamos chamar agora um quadro com o nosso pastor. De frente com o pastor. Que bom estar com vocês aqui. Hoje estamos aqui com alguns jovens de frente com o pastor para a gente falar um pouco sobre o assunto da lição e aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para ensinar para nós. Sejam bem-vindos a esse momento. Pastor, então quais são as 3 fontes de doutrinas? Existem 3 fontes de doutrina, ou origens, né? A primeira é a divina, que nasce da palavra de Deus, aquela que é revelada e ensinada pelo Espírito Santo de forma inspirativa e bíblica. A segunda fonte são os demônios. Os demônios também produzem ensinamentos que contrariam a palavra de Deus, e a intenção dos demônios é distorcer aquilo que fala a palavra de Deus. A exemplo do que o diabo fez no jardim, torcendo a palavra de Deus. Então, toda doutrina ou ensinamento que distorce a palavra de Deus, ela tem uma origem demoníaca. A doutrina dos homens diz respeito à capacidade racional dos homens de desenvolverem conceitos que contrariam a palavra de Deus. Então, por exemplo, o evolucionismo é um conceito humano que contraria a palavra de Deus. O racionalismo é uma filosofia teórica ou um método crítico que desafia a existência do metafísico, do sobrenatural. Essa é uma doutrina ensinada pelos homens que também contraria a palavra de Deus. Vamos a mais outra pergunta. Pastor, como os homens utilizam a doutrina dos demônios no meio cristão? Quando uma doutrina é demoníaca, ela tem origem, né, no plano espiritual. Então, o diabo induz a mente de alguns homens a ensinar certas doutrinas. É lógico que o diabo se utiliza, né, da soberba, da incapacidade dessas pessoas de se submeterem à palavra de Deus e àqueles mestres que ensinam a Bíblia. Então, promove essas pessoas a desenvolver uma ideia, uma doutrina ou um ensinamento contrário à palavra de Deus. Por exemplo, talvez a primeira delas, né, ao longo da história da igreja, foi a doutrina ariana de que Cristo não era Deus e que contraria, por exemplo, o ensino bíblico e claro da doutrina da Trindade. Hoje, qualquer ensino, né, é chamado de heresia. O que é uma heresia? É um ensino promovido por demônios que contraria a palavra de Deus. Paulo diz que nos últimos dias os homens apostatarão da fé, dando ouvidos, né, a ensino de demônios. No contexto desse texto, as pessoas estavam ensinando uma ideia que proibia as pessoas de se casar, né? Paulo trata disso. Ou que proibia as pessoas de comer aqueles alimentos que Deus criou para que os homens deles se alimentassem. Então, essas duas doutrinas, Paulo diz que são doutrinas de demônios. Ou seja, são doutrinas que pegaram o texto bíblico que fala sobre alimentação e torceram elas e deram uma ênfase legalista. Então, no campo bíblico, né, toda a heresia, né, que é um ensino contrário à palavra de Deus, é doutrina de demônios. Por exemplo, a doutrina que ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus.
A doutrina, por exemplo, que ensina que não se batiza em nome da Trindade, mas só em nome de uma das pessoas da Trindade. Todos esses ensinos, né, que contrariam a palavra de Deus são chamados doutrina de demônios. Pastor, o senhor pode me citar um exemplo de doutrina dos demônios ou dos homens? No contexto moderno, o que seria uma doutrina de homens? Vamos começar. Por exemplo, a versão do secularismo moderno, como o ateísmo, como o gnosticismo, como aquela filosofia crítica que despreza todos os valores da palavra de Deus, são doutrina dos homens. Eu citei inicialmente, por exemplo, o evolucionismo é uma doutrina dos homens. Embora ele tenha cara de academia, tem cara de ciência, mas ele é uma farsa, ele é uma mentira que despreza a principal doutrina bíblica da criação de Deus, né? De que Deus criou tudo a partir do haja luz, né? Do fiat lux, como a expressão do latim, que diz que Deus falou e todas as coisas veio a surgir. Então o evolucionismo é uma doutrina de homens, é uma ciência humana. Então todas as vezes que o homem citar alguma coisa, seja com cara de ciência, de academia ou de método crítico, na verdade é uma doutrina de homens. É verdade que por trás de tudo isso está a ação dos demônios, mas é a loucura, né, ou a lucubração da mente humana de inventar conceitos que se opõem à palavra de Deus. Por exemplo, a cosmovisão que os homens criaram, que é essa cultura marxista hoje, que se opõe aos valores de Deus. Qual é a ideia dessa cultura progressista? É desmoralizar ou destronar todos os valores das Escrituras, que são valores ocidentais, que foram criados, né, pela palavra de Deus. O argumento humano é que o fundamentalismo cristão é opressivo. Então, essa cultura nova progressista desconstrói o conceito de família, de liberdade, de pureza, de sexo, de relacionamento. Por quê? Porque ela quer destruir completamente os valores cristãos. Então, essa é uma doutrina de homens que contraria a palavra de Deus. Toda doutrina de homens contraria a palavra de Deus. A dos demônios é claramente as heresias, né? Então, toda heresia, todo conceito, quando se usa a Bíblia e confronta a palavra de Deus, ela é uma doutrina de demônio, né? E nós temos muitas delas que hoje são ensinadas, né? Por exemplo, hoje uma doutrina de demônios muito clara que é ensinada é a ideia de que as pessoas não precisam reunir, elas não precisam estar na igreja para serem salvas, né? Embora a igreja não salva, mas não há salvação fora da igreja. Por quê? Porque as pessoas precisam da igreja para ouvir a pregação do evangelho, para serem batizadas, para tomarem ceias, né? E para seguir os princípios bíblicos de ser educada, alimentada pela estrutura da igreja que Jesus criou. Então alguém vem hoje ensinando que a igreja organizada não é verdadeira e que a igreja é aquela que é interna. Essa é uma grande mentira, porque nenhum de nós é igreja, nós somos membro da igreja, né? Você nunca atravessou a rua e parou no sinal o carro e viu um pé pulando sozinho, né? Uma mão andando sozinha, né? Isso seria a coisa mais assombrosa do mundo. Mas as pessoas admitem que elas podem ser crente em casa sem ser membro de uma igreja local. Isso é uma doutrina de demônio, isso tem enganado milhões de pessoas ao mundo. Então, pastor, a gente, né, já aprendeu muito sobre essas doutrinas e a gente vê que na juventude de hoje existem muitas dessas doutrinas. Então, fala pra gente, cita pra gente sobre a doutrina de demônios e doutrina dos homens no meio da juventude de hoje. Beleza. Uma doutrina muito comum, né, diz respeito a demônios no meio da juventude, diz respeito, por exemplo, à ideia da hipergraça. Muitos jovens admitem a ideia de que eles podem viver na prática do pecado e que a graça de Deus superabunda sobre o pecado. Paulo diz que a graça de Deus superabunda sobre o pecado, né? Ou seja, está acima, né? É muito mais completo do que isso. Mas ele fala assim, viveremos, pois, no pecado de maneira nenhuma. Como pode sermos salvos do pecado e vivermos ainda na prática do pecado? Então hoje é muito comum alguns jovens estarem na igreja, mas viverem na prática do pecado. Então o viver na prática do pecado, essa ideia de que as pessoas podem estar na igreja e viver na prática do pecado, ela é tanto uma doutrina humana, como ela também uma doutrina demoníaca. Por quê? Porque o diabo usa dessa doutrina
a fim de enganar as pessoas. Então, a hipergraça, por assim chamada por alguns de forma mais vulgar, é, na verdade, uma licença para a juventude viver na prática do pecado. Agora, uma questão de doutrina dos homens no meio da juventude é a questão do mundanismo, né? Hoje os jovens estão extremamente mundanos. Então, o gosto, a visão, né? Agora nós estamos vivendo o carnaval. Muitas igrejas cometem o erro de achar que elas precisam se assemelhar ao mundo para atrair o mundo. Então ela vai lá, cria uma banda de carnaval, né? Cria uma marcha de carnaval. Infelizmente, ideias de homens, né? Ensinamento de homens que está entrando na igreja. A igreja não atrai as pessoas porque elas se parecem com o mundo. A igreja só atrai as pessoas porque ela é diferente do mundo, né? A própria lei da física ensina isso. Só os opostos se atraem, né? Os polos iguais se repelem, né? Ou seja, a própria física que Deus criou já mostra essa questão. Então, toda vez que a igreja, por exemplo, hoje, a música, né, virou mundana, hoje as pessoas estão usando ritmos que foram criados para estimular a sensualidade, estão, de alguma forma, santificando isso. Então, não pode haver santidade na igreja se não houver separação do mundo e separação, né, daquilo que é de Deus. Hoje, por exemplo, a ideia de que a gente não pode separar, né? Não é que existe um dualismo, né? Nem é uma filosofia grega nesse processo. Por exemplo, a ideia de que muitos, inclusive reformados, admitem, né, de que nós não podemos separar música de Deus e música do diabo, já que Deus criou a música e tudo é de Deus. Isso não é verdade, né? Embora é lógico que Deus é autor de tudo aquilo que é bom, mas a Escritura faz diferença muito clara entre aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem a Deus, aqueles que pertencem ao reino da luz e ao reino das trevas. Quem faz isso é a Escritura, né? O livro de Malaquias termina dizendo assim, ó, e vereis a diferença outra vez entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Então, o cristão, ele é diferente. Então, ele ouve música de Deus, mas ele não ouve música do mundo. Por mais legal que seja a música do mundo, ela é escrita por alguém que escarnece do nosso Deus. Ela é escrita por alguém cujos valores contrariam frontalmente o nosso Deus. Então, a Bíblia tem 1 milhão de versos, né, por assim dizer, eu estou usando aqui uma hipérbole, são, né, centenas de versos, dizendo que o cristão odeia tudo aquilo que o mal, que os ímpios fazem. Né? Os salmos estão cheios dessas expressões, provérbios estão cheios dessas expressões, de que nós não andamos conforme o mundo. Então, quando a juventude determina viver uma música mundana, por exemplo, né, uma questão que hoje domina a juventude é a sensualidade. Muitos jovens acreditam que ser sensual, vestir de forma sensual, não tem nada a ver com ser crente ou não. Né? Essa é uma doutrina de homens, porque as escrituras mostram claramente que a sensualidade é pecado. Então alguém está cantando, está usando roupas extremamente sensuais, né, estimulando o público à erotização e acha que isso é normal. Então isso é uma doutrina de homens, lógico, por trás está a motivação dos demônios e que contrariam frontalmente a palavra de Deus que deve ser amada, obedecida. Ser santo é ser diferente, separado para as coisas de Deus. Deus abençoe vocês. Muito legal esse quadro com o nosso pastor, um momento de muita aprendizagem, né, jovens? Maravilha, glória a Deus pela vida do pastor Jairo. E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na sã doutrina. A sã doutrina, ela é dividida em algumas partes por motivos teológicos. E eu vou falar aqui agora um pouquinho para vocês sobre a doutrina do Antigo Testamento. Lembrando, tá, jovens, a sã doutrina ela é uma só. Ela é dividida só para facilitar, né? Por motivos teológicos, ela é dividida. Mas a sã doutrina é uma única doutrina
a doutrina bíblica. Tanto é que a diferença, né, Adriana, que a gente vai trazer nesse ponto é só como ela era transmitida, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Sendo que no Antigo Testamento era de que forma? No Antigo Testamento, então, a doutrina, ela vinha de uma maneira sobrenatural, né? Deus falava, por exemplo, com Adão. Deus falava com ele no Jardim do Éden, Deus visitava Adão na viração do dia e falava com Adão. Deus falava com Noé de forma... Ele colocava para Noé o que ele queria que Noé fizesse e Noé obedecia. Deus falava com Abraão, né, através da voz, através de anjos. Deus falava com Abraão, falava com Jacó e com José através de sonhos. Então, são essas umas maneiras sobrenaturais de Deus falar que eu posso estar citando aqui para vocês. Depois veio a doutrina de forma escrita, né? Aí Deus já falou com Moisés através dos 10 mandamentos, já veio o Pentateuco, né, meninas? A lei, né? Aí já era uma forma escrita que Deus usava para falar com os homens. Deus continuava falando, claro, de forma vertical e oral, só que a partir de Moisés, nos parece que ele começa a registrar isso. Então, fica claro para o povo a vontade de Deus de forma escrita. Então, Moisés ele começa a escrever como foi a criação do mundo através do livro de Gênesis, e ele começa a descrever as leis do Senhor, até que vem os 10 mandamentos, que são leis que já existem no nosso interior, que são leis que a gente já entende que é um pecado. Por exemplo, eu sei que matar alguém é pecado, mas aí vem Deus e deixa isso registrado, né? É isso aí, Thay. E uma das evidências, né, do uso escrito da palavra de Deus para aprendizado e doutrinação é a história do rei Josias, que vocês podem olhar lá depois na Bíblia. Está no livro de 2 Reis, capítulo 22, vocês podem estar dando uma olhada lá depois, né? Mas a história é que o rei encontrou as Escrituras e ele foi tocado, impactado pelas Escrituras, né? Se arrependeu dos seus pecados e foi livre da ira de Deus. Então, aí a gente pode ver um recurso que Deus usou, né, para manter a sua própria palavra durante o tempo. Então, a palavra de Deus, ela não morre, mas através da escrita, ela pode também se perpetuar para que outras gerações pudessem ter contato com essa palavra, né? Exatamente. É a clássica história do ímpio, né? Tem uma experiência com Deus, é tocado, impactado pela presença de Deus aqui, no caso, através das Escrituras, e tem a sua vida transformada. E você, que está me ouvindo agora, jovem, talvez não seja um jovem aqui, da Assembleia de Deus Marcos Evangelho, talvez você está acompanhando a nossa aula, seja muito bem-vindo. E eu queria falar para você que você pode viver essa experiência. Talvez você já tenha tido alguma experiência com Deus, mas não se aprofundou. Talvez você ainda não tenha vivido nenhuma experiência com o Senhor ainda. Então, eu te convido a vir participar com a gente. Ou, então, não sei onde você está, você pode estar distante daqui. Nós, se você puder vir aqui, nós vamos te receber de braços abertos. Mas, se você estiver distante daqui, procura um lar espiritual. Procure a presença do Senhor, busque a Deus, porque isso é fundamento da nossa vida. Amém? Amém. E é interessante a gente perceber que no Antigo Testamento, então, nós tivemos essa doutrina revelada de forma oral e também escrita. Já no Novo Testamento, nós temos uma revelação perfeita da doutrina do Senhor, porque o próprio Deus, ele vem à Terra para proclamar as suas doutrinas. Então, antes era feito era com os homens e através dos homens, mas agora Deus se faz homem para revelar
a sua palavra, revelar a si mesmo. Por isso que ele é o verbo de Deus. Sobre isso, a gente vai ouvir uma especialista. A paz do Senhor, queridos jovens, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, fui convidada aqui para explicar para vocês 2 conceitos no grego, né? Eu tenho estudado durante a minha vida, tenho me tornado especialista na língua grega. Estou aqui para explicar 2 termos, didascalia e o didaquê. O termo didascalia, ele significa a doutrina, aquilo que é ensinado, o ato de ensinar para quem se ensina. Já o didaquê também se refere ao mesmo significado, porém são aqueles ensinamentos que foram proferidos por Jesus Cristo. Então, é uma divisão bem delimitada: didascalia, ensinamentos, didaquê, ensinamentos por Jesus. E muito prazer estar aqui com vocês hoje, espero que tenham compreendido e até a próxima. Tchau, tchau. A gente percebe, através do estudo sobre como as doutrinas eram evidenciadas, que a vontade de Deus sempre foi revelar a sua palavra ao seu povo. Ele nunca quis que o povo dele vivesse na escuridão do pecado e com a falta de revelação, tanto da revelação especial da sua vontade. A revelação especial é a vontade revelada do Senhor através das Escrituras. Então, o Senhor Deus preparou tudo para que nós hoje pudéssemos ter acesso a uma doutrina verdadeira, uma doutrina sã. E já que estamos falando, né, da doutrina do Velho Testamento, do Novo Testamento, é muito importante a gente reforçar aqui que essas doutrinas, né, a sã doutrina, ela vem de Deus para os homens. No mundo onde muitas vezes a veracidade da palavra de Deus é colocada em xeque, né, de muitas pessoas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, vale aqui a gente reforçar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e ela vem de Deus para nós. E a revista também traz aqui pra gente que essa doutrina, ela não vem para nós para uma área somente da nossa vida, ela vem para todas as áreas da nossa vida. E ela pertence ao povo de Deus, ela é exclusiva daquelas pessoas que amam a Deus, que pertencem ao seu povo, mas a gente também não só restringe, né? Porque o que está escrito na palavra de Deus é válido para todas as pessoas. O que é certo, o que é errado, mas essa doutrina ela veio para nós, para aquelas pessoas assim que de fato valorizam, né, a palavra de Deus, para que a gente cumpra os preceitos que estão ali. É isso mesmo, meninas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela rejeita tudo o que é modismo. Então, nós devemos viver uma vida santa, pautada na palavra, ouvindo, lendo, entendendo, pedindo ao Espírito Santo discernimento para a gente viver o que está na palavra, ouvindo os ensinamentos do nosso pastor e seguindo a Jesus. É muito simples, é a gente que complica, na verdade. Né? É a gente que quer atualizar a Bíblia, né? Tem gente que faz essa loucura. Exatamente, mas servir a Deus é muito simples, né? É verdade. A gente só seguir a palavra e obedecer, já dá tudo certo. E é tão simples que esses preceitos da palavra de Deus, eles nos protegem, eles nos concedem uma vida tão mais plena do que se a gente vive só para os nossos próprios prazeres, né, Thay? É verdade. E se a gente se manter firme na doutrina do Senhor, vivendo uma vida diária e cotidiana com Deus, a gente vai muito além, né? O pastor Jairo, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente deve buscar conhecer a Deus, buscar se aprofundar na palavra de Deus, mas sempre deixando o Espírito Santo nos guiar, e não nós guiarmos a palavra, né? Então, a palavra, quando a gente humilha o nosso coração, humilha o nosso entendimento e se rende ao que ela pode fazer em nós, ela faz com que a gente se torne pessoas incríveis. Sim. A gente olhar para o texto e deixar o texto trabalhar em nós e não nós trabalhar. Não é a gente que molda o texto, é o texto que nos molda, né? Boa. Porque, jovens, se eu tenho intimidade com a palavra, eu não sou levado por qualquer vento de engano, eu não sou levado pelo modismo, eu não sou levado por ideologias, por filosofias, né? Então, a gente tem que estar firmado na palavra, embasado na palavra a todo tempo, né, meninas? A gente tem que estar
firmado ali no conhecimento, pedir o Espírito Santo, direcionamento, discernimento em todo o tempo, e a gente não vai errar. É por isso que muito me impressiona quando eu vejo jovens que estão vislumbrados com algumas ideologias ou mesmo com coisas que estão dentro das igrejas, né? Hoje existe igreja para tudo. A gente está vivendo o tempo que o apóstolo Paulo disse, onde as pessoas fariam mestres para si mesmas, onde as pessoas criariam doutrinas e ideias para embasar aquilo que elas querem fazer. Então, um jovem hoje, no nosso século, que está rodeado de informações e está no Instagram, está no Twitter, está no YouTube e acaba vendo aí igrejas tendo práticas completamente distantes da Escritura e se impressionam com isso, só evidencia que não está firmado na doutrina, não está se alimentando da doutrina verdadeira. Então, se aparece para você um post de uma igreja que, enquanto o pastor está pregando, lá no fundo o pessoal está fazendo tatuagem e você se impressiona com isso, você vai questionar o seu pastor, por que que aqui não tem tatuagem, né? Pergunta se tá certo, se tá errado, Uma coisa que é óbvio, né, que tá na cara para todo mundo ver que vai contra a palavra de Deus e a gente não consegue discernir, é porque nós não estamos sendo alimentados pela doutrina, pela palavra de Deus. Nós não estamos firmados na sã doutrina. E quando a gente não está firmado na sã doutrina, nós ficamos vulneráveis a todo tipo de ensino, a qualquer vento de doutrina, né, como a palavra de Deus mesmo diz. Então a gente precisa se apoderar dessa palavra, a gente precisa ter um entendimento verdadeiro da sã doutrina para que a gente consiga viver nesse mundo, para que a gente tenha clareza com o que é de Deus e o que não é de Deus. A paz do Senhor, juventude! Bem-vindo ao Desvia Não, Irmão! Nesse quadro a gente vai ver algumas ideologias que de pouquinho em pouquinho vão entrando na nossa mente e sem que a gente perceba, leva a gente direto para o inferno. E hoje a gente vai ver duas dessas ideologias, que são o marxismo e o evolucionismo. Vamos embora. Em primeiro lugar, o marxismo. Tem muito crente por aí que defende a junção entre marxismo e cristianismo, mas essa ideia não tem nada a ver. Convenhamos, gente, os próprios autores dessa filosofia diziam que a religião é o ópio do povo. Então, como uma ideia dessas vai se juntar com a palavra de Deus? Além disso, esse movimento tem causado muitos males na Terra. Se Deus faz um avivamento, o diabo faz um sepultamento. E o marxismo tem se provado um verdadeiro mover satânico no planeta. Algumas consequências dessa ideia são Holodomor, uma grande fome que atingiu a Ucrânia e causou milhões de mortes. Temos também o experimento Pitest, uma ideia que eles tiveram de pegar os presos políticos e convencerem e converterem eles à ideologia e a pensar exatamente o que o partido queria que eles pensassem. Sem contar na repressão contra o cristianismo, que aconteceu, por exemplo, em Cuba, e uma fome russa gigantesca que aconteceu em 1921. Então, desvia não, irmão. Segunda ideologia, evolucionismo. Tem também muito crente por aí que acha que a evolução e a palavra de Deus se encaixam. Mas é claro que eles estão viajando na maionese. Isso não tem embasamento bíblico nenhum e a teoria da evolução vai diretamente contra tudo aquilo que Gênesis capítulo 1 e 2 fala. O nome dessa ideia que junta as duas coisas é evoluteísmo. Mas não faz sentido nenhum porque Deus é soberano demais para criar as coisas ruins e incompletas precisando de evoluir. Além disso, o evolucionismo é base para o racismo. Pois é, eles dizem que os seres humanos menos evoluídos vieram do macaco. E isso se deu em primeiro lugar na África. Olha que ideia maligna e contrária à palavra de Deus. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mistura de pensamento mundano com a palavra de Deus. Tudo isso quer fazer com que você se desvie, irmão. Então tome muito cuidado. Esse foi o Desvia não, irmão. Tchau, fique com Deus.
Sabe, ô Larissa, Adriana, eu gosto de ver vídeos no Instagram e eu gosto de ler os comentários, que pra mim é a melhor parte do vídeo. Mas quando eu vejo alguma coisa relacionada à igreja, meu Deus, eu me impressiono muito, porque eu vejo Jesus está voltando. Porque as pessoas estão tão confusas, estão tão mergulhadas nos seus próprios conceitos, e são conceitos vazios e frágeis, que elas não conseguem perceber até as heresias contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus que elas estão dizendo, né? Se as pessoas tivessem uma profissão de fé segura, tivessem ali sendo alimentadas pela palavra de Deus, ouvindo o seu pastor, aprendendo cada dia mais, elas não diriam tanto absurdo. Porque hoje, o que você vê no Instagram, o que você vê no Twitter, é as pessoas falando que não sabem. É terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Estão reproduzindo falas. Elas não se preocupam mais em conhecer, só em reproduzir. Porque, meninas, hoje em dia é assim, né? Só se prega o amor. Prega o amor e tá tudo certo. A gente vê por aí inserido na internet vários conceitos errados e as pessoas vão seguindo. Igreja de que eu sou crente dentro de casa, né? A modéstia, o não cuidado, não ter o cuidado com a modéstia. A palavra não nos ensina assim, nós devemos ter cuidado com esse tipo de coisa. Quer ver outra coisa que, às vezes, muitas vezes o crente não vigia? A linguagem, a sua maneira de falar, ela mostra quem você é. E se você aceitou Jesus, se você foi transformado, você precisa buscar a santificação. Você precisa ter maneiras santas, você precisa se vestir de uma forma santa, você precisa mostrar Cristo na sua vida. Então, nós precisamos estar preocupados com isso. E nós vamos aprender a viver essas coisas se a gente estiver embasado na palavra. Então, jovens, vocês podem perceber que a sã doutrina, além de nos orientar, além de nos proteger, ela também nos desafia a viver de forma coerente com a nossa profissão de fé. É um desafio porque a gente precisa ter firmeza naquilo que nós acreditamos para que a gente possa viver. Porque quando um jovem não tem certeza daquilo que ele acredita, ele não consegue viver. Não somente o jovem, também o adulto, a criança. Por isso que é tão importante que agora, na juventude, que é um momento decisivo para a sua fé cristã, você tome a decisão daquilo que você acredita e se firme nisso. A gente vê muitas pessoas que são do mundo, né? E que elas são evolucionistas, elas dão a vida por isso. Elas até falam coisas racistas para defender aquilo que elas acreditam cientificamente. Como que eu e você temos nos posicionado na nossa realidade? Se as pessoas que vivem uma vida tão distante de Deus são coerentes com aquilo que eles acreditam, será que não é justo? Será que Deus não é merecedor de filhos que vivam de forma coerente com a doutrina? Nós precisamos ter uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. Se você diz que é cristão, não é coerente você andar como uma pessoa que é do mundo. Se você diz que é um filho de Deus, se você diz que é sal da terra e luz do mundo, e você acredita nisso, não é coerente você ter a mesma prática que uma pessoa que é do mundo tem. Isso é uma questão de honestidade, isso é uma questão de firmeza na palavra de Deus e na sua convicção, jovem. Apenas através dessa convicção você vai conseguir ver os frutos da verdadeira doutrina na sua vida. É tão triste ver um jovem que não tem um testemunho a respeito da sua fé, porque mostra que ele não está vivendo conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que o mundo vai nos odiar. Nós não devemos nos espantar com isso. Se o mundo vos odeia, sabei que antes ele odiou a mim. Então, jovem, se você não tem um posicionamento firme, se você tem uma vida que é conforme os padrões do mundo, tá tudo errado. Você não tá firmado
na sã doutrina, você não está vivendo a sã doutrina. Tem até um acontecimento de John Wesley, né, que ele sempre foi muito perseguido por aquilo que ele acreditava, pelas coisas que ele fazia, e as pessoas batiam nele, xingavam, ele era expulso de cidades e tudo mais, e aí houve um tempo em que ele passou um período sem ser perseguido, sem ninguém fazer nada contra ele, né, e aí ele estava em cima do cavalo dele e tal, cavalgando, e aí ele orando ao Senhor, enquanto estava transitando de uma cidade para outra, falou assim, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? As pessoas não estão me perseguindo, eu não tô sendo coerente, será que eu tô desagradando ao Senhor? Aí, nesse momento que ele falou isso com o Senhor, tacaram uma pedra nele. Aí ele falou, tá, entendi, Senhor, glória a Deus, Glória tô crente. É interessante você ter citado, né, a vida de John Wesley, porque John Wesley, ele foi um homem onde tinha a doutrina, a sã doutrina, como a sua referência, que é o que a revista também traz nesse terceiro ponto, que essa doutrina, ela precisa ser referência para nós. O ser humano, ele vive buscando algo ou alguém para ter como referência. E hoje, infelizmente, nós vemos muitos jovens buscando referência em pessoas que não podem ser imitadas. Então, busque seguir pessoas, e quando eu digo seguir, né, seguir nas redes sociais, seguir na vida, busque seguir pessoas que possam ser imitadas. O apóstolo Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente precisa, né, olhar para Cristo, olhar para pessoas que são referências aqui na igreja, né? Nós podemos citar exemplos de tantas pessoas que são referências na caminhada cristã e obedecer aos mandamentos da palavra, obedecer tudo aquilo que a palavra diz em nosso comportamento, em nossas atitudes e em nossos relacionamentos também. Porque a sã doutrina, ela vai conduzir a gente perfeitamente em todos os nossos relacionamentos. A sã doutrina vai ensinar pra gente como nós vamos ser um bom crente, um bom filho, um bom amigo, um bom trabalhador, um bom corte, um bom esposo, um bom tudo. O apóstolo Paulo, ele diz isso para Tito, quando ele vai dar as instruções aos jovens, ele fala, né, como nós lemos no nosso texto, que exorte aos jovens para que sejam moderados e que possam dar exemplo em tudo, para que o adversário se envergonhe e não tenha o que dizer de nós. Então, forte isso, será que nós estamos vivendo uma vida na qual o adversário pode olhar e não pode dizer nada contra nós? Não pode, né, não tem nada contra nós, porque nós temos uma conduta santa. Vivermos uma vida de acordo com a sã doutrina, esses são os frutos que nós vamos colher. E Larissa, a Escritura, ela é perfeita. Perfeita em tudo que ela fala. Ela não se esquece da gente. Ela sabe o quanto nós jovens precisamos de conselho, precisamos ser moldados, precisamos ser edificados diariamente, porque a nossa fé, ela está sendo construída. Sim. E aí, quando Paulo escreve para Tito, o Espírito Santo, de forma muito perfeita, deixa uma instrução clara para o presente. Sabe? Se você, jovem, quer se firmar, quer se manter, quer, sabe, terminar a sua carreira um dia bem, é só você olhar para o texto de Tito. Ele começa dizendo, olha, se mantém na sã doutrina. Gente, Tito não era qualquer um, não era um recém-convertido, ele já era ali um líder, ele já era alguém de referência. Então, Paulo vem e diz para ele, olha, você se mantém, ouve a sã doutrina, se mantenha na sã doutrina. É um exercício diário, jovens. Nós precisamos ter esse zelo no nosso coração. E fazendo isso, olha que interessante. Paulo está dizendo para Tito exortar os jovens. Não é para ele indicar, orientar, não, é exortar. Que a gente precisa ser consertado, juventude, para que a gente seja moderado, para que a gente viva de forma sincera a sã doutrina. E ele apresenta ainda quais seriam os meios para que isso acontecesse. Olha o que ele diz. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então, quem tem que dar exemplo de boas obras é quem? Os jovens, porque anteriormente ele estava falando sobre as mulheres e para os homens, e agora ele está falando sobre nós. Nós temos que ser exemplos de boas obras, de estarmos aqui, ó, trabalhando na casa do Senhor. E ele continua, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade,
linguagem sã e irrepreensível. Aqui já é um tapa, né, Larissa? A gente se acostumou a falar como o mundo fala. É verdade. E olha como ele usa tantas características para dizer a mesma coisa, né? Incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem. Ele realmente quer reforçar a importância do jovem se permanecer firme nessa doutrina. Sim, e sabendo disso, o adversário, ele não tem aquilo que indicar como erro em nós, porque a gente se acostumou a falar, eu não sou perfeito, não tem... Dar desculpas, né? A dar desculpas para não viver a perfeição. Porque o evangelho é isso, a gente buscar ser perfeito como Cristo era perfeito. Exato. Se a gente viver assim, o inimigo não tem realmente o que nos envergonhar. Mas a tristeza é que o inimigo tem muita coisa para apontar, para envergonhar, porque as pessoas estão se esquecendo disso aqui. Da instrução que Paulo deu, da exortação que Paulo deu aos jovens. Então, jovens, sejam irrepreensíveis, como José, como Daniel, que eles começam a carreira e terminam a carreira de forma irrepreensível. Seria um sonho isso acontecer na nossa história. E lembre-se, a nossa história ela está sendo escrita, está sendo registrada. Então, o que você quer deixar como sua marca? O que você quer deixar como a sua história? O que você quer que seja contado sobre você? E assim, né, Thay? O conselho que eu deixo aqui para vocês, não desistam, porque o inimigo ele é enganoso, né? O nosso coração já é enganoso e o inimigo a todo tempo ele nos ataca nas nossas fraquezas. Então, muitas vezes vocês podem pensar, mas foram eles, eu não consigo. Não, quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Não é por sua força, não é nada por você mesmo. Tudo vem de Cristo. Então, ore a Deus, busque o Espírito Santo e vocês também vão conseguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, acho que chegamos aqui. Falamos demais. A nossa conclusão, né? Acho que podemos concluir essa aula, né? E concluímos assim, dizendo que a sã doutrina, o que fica, gente, é isso, que a sã doutrina ela vem de Deus. E a sã doutrina, ela se restringe totalmente à palavra de Deus, né? E a sã doutrina, ela é destinada para nós, para os santos. Para quê? Para que a nossa vida santa possa honrar o nome do nosso Senhor. Amém, meninas? Amém. Amém. Considerações finais de vocês, então. É isso, juventude. A doutrina vem de Deus, então cuidado com as interpretações diversas e busquem sempre ter a fé de vocês firmada. Então busquem conhecer o credo das Escrituras. Você já sabe o credo? Sabia que nós temos uma profissão de fé? Então busque conhecer para que você tenha o seu coração e a sua mente resguardado quanto aos duros ardis do inimigo contra a nossa fé. Isso aí, jovens. Sejam coerentes com a sã doutrina e tudo correrá bem, né? Então, jovens, leiam a palavra, orem, busquem o discernimento do Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que ore por vocês. O Espírito Santo é o nosso maior educador. Ele vai te fazer seguir pelos caminhos certos, de forma que a sua vida esteja sempre pautada na palavra e honrando ao Senhor. Amém? E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, só que agora para fazer o nosso quadro de perguntas e respostas. Então, se você prestou atenção na aula, irá responder de cor todas as nossas perguntas. Então, bora para a nossa primeira pergunta? E a nossa primeira pergunta é: quais são os 3 tipos de doutrina? Tempo na tela. Acabou o nosso tempo e a resposta certa para essa pergunta é a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homens. E aí, acertaram? Vamos então para a nossa próxima pergunta. Segunda pergunta: o que é a doutrina de Deus?
Tempo na tela. Vendo aqui, parece que o nosso tempo acabou. Então, a resposta certa para essa pergunta é que a doutrina de Deus pode ser compreendida como a expressão da vontade do próprio Deus ao seu povo por meio da sua palavra. E acertaram essa também? Então vamos para a nossa próxima pergunta. Segundo a nossa lição, quais foram os instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida no Novo Testamento? Acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta é: segundo a nossa lição, o Novo Testamento cita alguns exemplos de como a doutrina foi difundida. Um deles são os apóstolos, o outro é por obreiros que foram chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, e o outro é pelos discípulos de Cristo em geral. Quarta e última pergunta: como são denominados os cristãos em Mateus 5, do versículo 13 ao versículo 16? Última vez, tempo na tela. E pela última vez, o nosso tempo acabou. E a resposta certa para essa pergunta é: sal da terra e luz do mundo. Então, jovens, esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que tenham acertado e agora vamos para a conclusão da nossa aula. Vamos agora então para o nosso ofertório. Está passando aqui embaixo os dados bancários da nossa igreja, como o Pix e o PicPay, para que você possa contribuir com esta obra. Nós também temos um projeto em nossa igreja que se chama Os Mil Valentes, e a nossa intenção é comprar esse espaço que está aparecendo na sua tela, um espaço que hoje nos proporciona momentos e aprendizados muito importantes. Então, seja um participante e um contribuinte dessa obra. Vamos ofertar. E abre mão de sua glória, sobrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias.
Amém, glória a Deus. Quero agradecer, então, a participação de vocês. Meninas, obrigada, Larissa, obrigada, Tainara, foi muito bom. Espero que tenha sido muito bom para vocês também, jovens. E vamos orar agora para encerrarmos a nossa aula. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por esse momento, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que é o nosso guia, que nos conduz em todo o tempo, Senhor, nos dá discernimento, despertamento, Senhor meu Deus, para que possamos te buscar, para que possamos entender a tua palavra e nos dá força, Senhor, disposição, Senhor meu Deus, para cumpri-la, ó Pai. Amém, muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque sem elas, Senhor, nós não poderíamos ir, mas o Senhor é um Deus de amor que cuida de nós em todos os momentos. Muito obrigada. Permaneça conosco, Senhor. Dá-nos logo mais à noite um culto abençoado para louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.